Onde é que está a liberdade? Numa dimensão mais coletiva, onde o indivíduo é secundário, ou precisamente na esfera privada, na individualidade, na sua dimensão privada? É disso que esse capítulo trata. Um deslocamento de uma concepção de liberdade que tinha o indivíduo como um dos eixos, mas que era pensada predominantemente na esfera coletiva, na esfera social, em choque com uma noção de liberdade sacramentada ou fundamentada na esfera de privacidade do indivíduo. É isso que está em questão aqui. O Hobsbawm vai ver, olha, vai dizer, olha, no fundo, o jovem aparece, ele tem uma dimensão aí, uma nova racionalidade, mas existe esse perigo desse individualismo antinômico, que vai ser o eixo da nossa discussão de hoje, como para produzir o que ele vai chamar depois, no capítulo 4, nós vamos ver ao contrário, vamos ler bem para lá o 4, nessa ideia dessa ideia liberal, neoliberal, se quiser chamar. Esse que é o ponto decisivo, e esse que é o ponto que nós vamos trabalhar aqui agora no registro do autor. Vamos tentar agora dar um pouco mais de colorido, ou diminuir esse grau de abstração. Um dos pontos centrais da discussão do livro é uma transformação no seio da estrutura da família, derivada principalmente da ascensão das mulheres e da juventude como atores políticos. E essa transformação na família nuclear, ele diz isso muito rapidamente, mas é muito importante, expressa uma mudança na própria noção de sexualidade. Ou seja, é a ideia de que o sexo não é reprodução, ou não é só reprodução, ele é diversão também. E que é possível sexo não reprodutivo e é possível sexo entre os gêneros, no mesmo gênero, de galera, entendeu? Então, é essa mudança que é significativa. Porque, veja, esse é um ponto real, né? Em certo sentido, a família é o porta-voz dos tabus e das regulações dos comportamentos sexuais. Tanto que, né, quando se coloca a questão em termos clássicos, que nós vamos aprender a criticar nesse curso, pelo menos essa é a ideia, quando lemos o Latour e outros, a passagem da natureza para a cultura. A passagem da natureza para a cultura envolve a criação dos tabus. Bicho não tem tabu. Animais têm cio. Se está no cio, vai filhinho, vai qualquer um. O tabu é o eixo não só da religião, exato, a base é as estruturas elementares do parentesco. Aquele Lévi-Strauss lá de trás, né, que vai ser modificado significativamente no pensamento selvagem. Mas a antropologia em geral punha a questão desse jeito. E não só a antropologia, como a linguística também vai um pouco por aí. Porque há uma forte conexão entre tabu e linguagem. E tabu não é uma coisa natural. Ela precisa ser reiterada, né, socialmente. Uma das coisas mais estúpidas que existem é a lenda do Tarzan. É completamente imbecil. Se o nenê, primeiro, o nenê no mato, ele ia ser carregado por saúvas, entendeu? Ia ser devorado pelas formigas. Vamos supor que as saúvas ou as jaguatiricas não pegassem a criança. Elas fossem de fato criadas pelos macacos. Um, não ia falar inglês. Dois, não ia usar tanga. Ou seja, uma criança que seja criada num ambiente que seja não social, da sociabilidade humana, não vai virar indivíduo, não vai ter esses traços que a gente só adquire socialmente. Isso aqui é a discussão fundamental. A passagem, eu odeio essa coisa, mas vamos manter, da cultura, da natureza para a cultura, envolve os tabus. Os tabus têm uma clara ligação com a religião, tem uma clara ligação com a constituição da família. Se você mexe no significado do sexo, se você, num certo sentido, transforma o sexo numa questão política e tira essa sua dimensão fundamental ou sagrada, evidentemente isso abala, fundamentalmente,
a organização da sociedade. Então, um dos pontos que pegou na década de 60 foi precisamente essa transformação na concepção do sexo, na possibilidade de achar que o sexo é uma diversão. E não é só porque inventaram a pílula, você tinha outros métodos contraceptivos. A pílula só deu mais liberdade para a mulher. É que, na verdade, você começou a transformar a própria ideia. Para que a família, então, se ela já não está diretamente ligada ao sexo, para que ela serve? Para que ela existe? Esse é o ponto que explode na década de 60. E é curioso notar como, na década de 60 para frente, começa a explodir o número de divórcios. O Robson vai insistir, olha, as novas formas de sexualidade, as novas formas de vida começaram a implodir boa parte das famílias nucleares. E você vê, na verdade, esse que é o curioso, ele vai dizer, olha, mesmo países como a Dinamarca, que sempre foram frouxos com relação à coisa da família, os divórcios aumentam lá. Menos do que em países católicos, como a França, né, que começam a ter um maior número de divórcios. Então, de algum grau, a coisa começa a se transformar na década de 60. E ele vai insistir que isso tem a ver fundamentalmente com dois personagens. A transformação no papel da mulher e o jovem. Essas duas coisas têm uma conexão. Basicamente, o que acontece? Né? E aí é um ponto que a gente vai precisar fazer incursões também. Quando o Hobsbawm insiste que você está antecipando a puberdade, isso tem um conjunto de implicações, né? Implicações muito importantes. Pelo seguinte, a própria ideia de jovem é uma coisa extremamente recente. Para valer mesmo, só no século XX. E mesmo a ideia de criança. Se você pegar a tradição medieval, por exemplo, não tem a ideia da criança como aquela figura que tem que ser protegida da desgraça, que tem que ser poupada. Que ela está se maturando, depois ela vai aprender o que o mundo é cão. Não. As crianças eram consideradas adultos miniatura. Se você pegar, por exemplo, como é que são de verdade a historinha do Lobo Mau, né, dos irmãos Grimm, as histórias dos camponeses, elas são sangrentas. Elas são sangrentas. Eu não sei se vocês já ouviram como é que é. Né? Antes da transformação, dessa coisa Disney, tudo lindinho, o lobo come a vovó, o caçador abre a barriga do lobo, a vovó sai, o Chapeuzinho. Tem várias versões, né? Mas a mais comum é a seguinte: tem um cara chamado Darton, que ele tem um livro clássico sobre isso. As histórias que os camponeses contam o significado de Mamãe Ganso. O Chapeuzinho Vermelho tá indo para casa da vovozinha, isso é real, né? E tem um momento de uma encruzilhada, ele pega um caminho, não me lembro os nomes. Quando ela chega lá, o lobo se vestiu de avó, matou a avó, retalhou e oferece um almoço para ela. O Chapeuzinho come a avó junto com o lobo. Essa que é a história. E depois ela descobre. Ou seja, não tem caçador que vai salvar, não tem porcaria nenhuma, entendeu? Tipo, Bela Adormecida não vai acordar nunca. Nunca tem final feliz. Né? É sempre um lance, assim, extremamente violento. A versão Disney é totalmente adocicada, entendeu? Esse é o ponto, entendeu? Você não tinha aquela ideia da infância ser protegida. Uma das coisas paradoxais que o capitalismo cria, e o Thompson é decisivo nisso, para entender, é precisamente separar uma esfera do trabalho de uma esfera da vida. Quando você aprende, né, que tempo é dinheiro, e a partir do momento que você ligou o relógio você está trabalhando, qual que é o oposto disso? A parte que você não está trabalhando é a parte da sua vida, é a parte do seu lazer. Então, essa cisão entre trabalho e vida é uma cisão baseada na ideia de que as pessoas estão vendendo o seu trabalho. E estão vendendo por tempo.
Se você está alugando a sua força de trabalho, entendeu? Aquele tempo não é seu. Aquele tempo é do locatário da sua força. Aquele tempo é o tempo do trabalho. O problema é que nós sabemos que não é assim, né? Porque a zona do descanso não é descanso. A zona do descanso é uma zona de se recuperar para o trabalho e obter qualificações que, na verdade, te coloquem de volta no jogo do trabalho. Isso, eu não vi texto melhor do que esse, do que Americanismo e Fordismo do Gramsci. Para mim, é o texto mais claro. Lendo Thompson e lendo Gramsci, a coisa fica muito clara. Porque o que vai insistir o Gramsci? Olha, quando você confina o trabalhador num tempo de trabalho que é muito exaustivo, um bom trabalhador precisa ser vigiado quando ele sai da fábrica. Por quê? Ele não pode gastar as suas energias com surubas e a vida louca. Porque se ele fizer isso, ele não vai conseguir trabalhar no outro dia. O que é o ponto aqui da discussão? Você tem que pedir duas coisas. Se você, fica óbvio, se colocar do ponto de vista do capital. Impedir o trabalhador surubeiro, que gasta suas energias vitais, né, e impedir o trabalhador que vai usar o seu lazer para lutar contra o capital. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, veja, esse corte, trabalho, lazer, educação, veja, é isso que nós estamos discutindo aqui. Quando você dimensionou claramente qual que é o tempo do trabalho de uma família para receber um salário que reproduz as suas condições de vida, e o sujeito está com fogão, geladeira, que diminui o tempo do trabalho doméstico, você abriu um espaço do lazer, um espaço da educação. Esse espaço, obviamente, vai tentar ser capturado pelo capital. Então, veja, é um ponto que nós estamos insistindo aqui. O impacto dos duráveis, do automóvel, da revolução nos transportes, não deve ser lido de forma economicista. O acelerador, o multiplicador keynesiano. Tá, isso aconteceu. Só que você tem uma outra dimensão, que é a possibilidade de educar em grande quantidade a juventude. Ou seja, ela não precisa trabalhar de forma direta. Por quê? Porque você diminuiu o tempo do trabalho doméstico por conta dos eletrodomésticos, e porque você tem claro e demarcado o tempo do trabalho. A questão, para insistir, pessoas como Thompson e pessoas como Gramsci, é que essa divisão um pouco mambembe, porque o lazer é definido em função do trabalho, e não o contrário. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Tem atitudes do lazer que são incompatíveis com o quê? Com o bom trabalhador. E isso é outro ponto, ainda insistindo no corte gramsciano. Essa figura aqui, Playboy. Vocês acham que tem esse nome, Playboy? Os ricos sempre puderam achar que a vida é um jogo. Ou seja, fazer esportes radicais, conquistas, uma vida sexual bastante temperada, caçar drogas escondidas. Né? Playboy é o cara que podia desafiar a lei seca ou usar drogas, porque na prática ele não é um qualquer. Esse era o paradoxo dos anos 60. A polícia não reprimia os estudantes com drogas, porque eles eram estudantes. Classe média. Ou seja, eles podiam. O que quer dizer o Playboy? Eles têm a possibilidade de ter uma vida aventureira no lazer. Tirar racha, fazer o que quer. O humilde não tem. Primeiro, porque a lei para ele é diferente. Ele vai preso mesmo, ele se ferra. Segundo, é que ele trabalha pra caramba, tem que ajudar os pais, né? E se ele ficar nessa pegada muito louca, né? A vida louca é para poucos. Ele não consegue restaurar suas energias e não vai conseguir trabalhar. O trabalho dele geralmente não é flexível, né? Que ele pode dar os migué, como o trabalho do colarinho branco em geral permite. Então, essa que é a ideia. Né? A figura do Playboy é a figura do sujeito que acha que a vida é um jogo mesmo, por isso Playboy.
a do sexo, tudo é um jogo, no certo sentido. Uma coisa que vem desde aquelas coisas aristocráticas e tudo mais, né? Que a vida não deixa de ser um jogo e tudo mais. A vida burguesa quer o quê? Padronizar tudo. Ela quer que você, na verdade, gaste o seu lazer de forma produtiva, aumentando o seu capital humano. O que é aumentar o seu capital humano? Em vez de surubas e cogumelo, estudar chinês, lógica. Eu estou querendo insistir aqui, então. Quando você faz o corte lazer-trabalho, esse corte é pendendo para o trabalho, para a esmagadora maioria das pessoas. Para alguns, esse corte não é tão pronunciado. Os privilegiados.